Olá, como você está? Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a calcular o número de massa, somando as partículas do núcleo atômico. Nessa aula, a gente vai aprender a interpretar o valor de massa que aparece na tabela periódica. Bora lá! Então, aqui eu abri o simulador Monte um Átomo do PHIT e estou adicionando aqui prótons e observando o que acontece com o número de massa. Número de massa 5, 5 prótons, a gente tem o boro. Vou adicionar agora aqui os nêutrons. Enfim, 5 prótons, 5 nêutrons, a gente tem um átomo de boro com número atômico 5 e número de massa 10. Então, aqui, se eu fosse representar esse átomo, eu adicionei os elétrons nele, tá? Ele ficaria como boro 10, aqui o número de massa e aqui o número atômico. Sendo que esse número de massa aqui, número de massa, ele é a soma de prótons mais nêutrons. Pensando desse modo, o número de massa ele sempre seria um número inteiro. No entanto, quando a gente olha na tabela periódica, você pode olhar na sua aí, a gente observa cada tabela periódica é um número atômico e a massa aparece de uma forma, tá ok? Quando a gente vai representar, tem esse padrão na tabela periódica, vai do gosto de quem está fazendo. A gente vai ter aqui, ó, aqui tem o número atômico, que é 5, encontra, localiza na sua tabela, e essa a massa atômica do boro. Observa que eu estou falando a massa atômica, não estou dizendo o número de massa, como eu falei aqui. E essa massa atômica, ela vai ser um valor decimal. O que acontece? Porque a massa atômica do boro é 10,81. E se vocês olharem na tabela de vocês, os demais elementos, eles também vão ter valores decimais. Vamos falar um pouco sobre isso. Na natureza, encontra-se duas formas de boro, de isótopos de boro. O boro 10. O boro 10 ele vai ser o boro 5, número atômico 5, a massa 10, e o boro 11. O boro 11 ele vai ter um nêutron a mais. O número atômico vai ser 5, para ser boro o número atômico tem que ser 5 e a massa vai ser 11. Como eles é o mesmo elemento químico com massa diferente, eles são isótopos. A gente já estudou sobre isso. Esses isótopos, eles têm abundâncias naturais diferentes. Por exemplo, o boro 10, a abundância natural dele na natureza é de 20%, enquanto do boro 11 é de aproximadamente 80%. Bom, então a gente tem que esses dois isótopos, esses dois átomos de boro são comuns na natureza e se apresentam na seguinte abundância. Na hora da gente estabelecer na tabela periódica aqui a massa atômica do boro, se eu digo que ela é 10, ela vai estar representando apenas este átomo. Se eu digo que ela é 11, ela vai estar representando apenas esse átomo. Então, essa massa, ela deve representar esses dois átomos que existem na natureza e também trazer uma noção de qual deles é mais presente. Então, se a gente tem na natureza
o boro 10 e o boro 11, é de se esperar que a massa na tabela periódica vai ser um valor entre 10 e 11. Vai ser mais próximo de 10 ou mais próximo de 11? Qual desses isótopos é mais abundante? Boro 11. Então, a gente espera que seja um valor mais próximo do 11. E como calcula isso? Na hora de calcular, a gente vai usar um recurso matemático que se chama média ponderada. A gente vai usar média ponderada. Se a gente fosse fazer uma média simples, a média aritmética, somaria 10 mais 11, isso daria 21, divide por 2, daria 10,5. Mas não representa essas abundâncias, né? Pareceria que os dois existiriam 50%, 50%. A média ponderada, ela consegue nos dizer um pouco sobre esses valores. Então, a gente vai calcular aqui, ó, massa média do boro. Massa média do boro. Isso vai ser igual a 10. Eu vou multiplicar o 10 pela abundância natural dele. 10 vezes 20, mais, então aqui, ó, esse 20 veio daqui, 11 vezes 80, e vou dividir isso por 20 mais 80. Isso vai ser igual a 10 vezes 20, 200, mais 880, dividido por 20 mais 80, dividido por 100. Somando isso daqui, vai dar 1080 dividido por 100, que vai ser igual a 10,8 U, que seria unidade de massa atômica. Beleza? Tranquilo? Então, a gente calculou a média ponderada. E quando a gente observa aqui, esse 10,8 é muito próximo do valor que a gente encontrou aqui na tabela. Eu peguei esses números, essas proporções, eu dei uma arredondada, tá bom? Para facilitar nossos cálculos. Vamos para outro exemplo? Então, aqui a gente tem um exemplo 2, que é o cloro. O cloro, ele apresenta dois isótopos na natureza, que seria o cloro 35, a abundância dele, aproximada, tá? É de 75%, e o cloro 25, e o cloro 37, a abundância dele vai ser de aproximadamente 25%. Então, quando lá na tabela periódica, a massa média dos isótopos naturais de cloro vai ser um valor entre 35 e 37. E aí, você acha mais próximo de 35 ou mais próximo de 37? Qual é mais... existe uma maior abundância? Aqui, ó, 35, 75%, 37, 25%. Então, a gente imagina que vai ser um valor aqui mais próximo
do cloro 35. Agora vamos calcular a média ponderada. Massa média do cloro vai ser igual. Coloco a massa 35 vezes 75 somo mais 37 vezes 25, 37 vezes 25, dividido por 75 mais 25, e isso vai ser igual 35 vezes 75, 1.295, mais 37 vezes 25, 925, dividido por 100. Agora a gente executa essa soma. Fazer uma correção aqui. Essa multiplicação aqui está errada, tá? Se você está fazendo as contas comigo, já deve ter percebido o erro. Eu estou gravando sem edição, então vai aparecer aí para você. O valor aqui é 2.625. Somando 2.625 mais 925, a gente vai ter 3.577 dividido por 100. Isso vai ser igual a 35,77 unidade de massa atômica. Novamente, eu usei valores aproximados. Aqui, essa abundância, para facilitar na hora das contas, eu peguei os valores aproximados. Se você olhar na tabela periódica de sua, o valor vai dar lá na faixa de 35,5. Próximo, mas não exatamente o valor que a gente calculou. Para a gente obter o valor da tabela, a gente teria que ter usado esses números com mais casas decimais e eles exatamente. Em resumo, até então a gente conhecia o número de massa, por exemplo, no caso do boro, o boro 10, o boro 11, e o número de massa se referia a um único átomo, a um átomo, um único isótopo. Um único isótopo, que seria a soma de prótons mais nêutrons. A massa atômica, que ela aparece na tabela periódica, ela vai ser calculada a partir da média ponderada dos isótopos naturais, de todos os isótopos naturais. De todos os isótopos naturais. E lembrando que a gente tem expressado o número de massa e a massa atômica na unidade U. E aqui falar um pouquinho sobre unidade. Essa unidade de massa atômica que a gente tem utilizado, o padrão dela, assim, quando a gente fala de metro, de quilograma, existe um padrão.
E eu penso que não vale muito a pena se apegar por aqui, mas só como todos os materiais começam falando do padrão, falar um pouquinho sobre ele. O padrão para a unidade de massa atômica, que é ele seria, utiliza o isótopo do carbono 12, o átomo de carbono que tem a massa 12, e é como se a gente dividisse ele em 12 partes e pegasse uma parte. Um U vai ser igual a 1/12, uma parte das 12 do carbono 12. Se a gente fosse expressar essa massa 1U em gramas, seria cada 1U seria igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, é bem mais jogo trabalhar com essa unidade aqui. Para vocês ainda praticarem um pouco mais, tem esse exercício aqui. Eu não vou resolver passo a passo, mas vou colocar a resolução para você conferir. Para os meus alunos, ele está na página 222 do livro 3 e é um dos exercícios propostos. Pausa o vídeo, tenta resolver, eu vou colocar a resolução. Então, aqui está a resolução. O ideal é que você vá lá, tente resolver e depois confira se as nossas respostas bateram. Eu gosto de montar essa tabelinha aqui com os dados para me ajudar a montar a conta. E é isso na aula de hoje. Você aprendeu a diferença entre o número de massa e a massa atômica, aprendeu a interpretar também os valores de massa que aparecem na tabela periódica e, de quebra, aprendeu a calcular a média ponderada, que é uma ferramenta bem importante da matemática e que pode ser usado não só em outros exercícios de química, como na física também. É isso, bons estudos, vejo vocês no nosso encontro semanal.